Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 8 de março, e eu sou Steven Tutani. Olá, da Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Tenho uma pergunta para o irmão esta manhã. Como é a sensação de estar vivendo no tempo que todos os profetas, santos e sábios da antiguidade queriam viver, vendo o que hoje vemos, ouvindo o que ouvimos e fazendo parte do programa de Deus para este dia? Oh, que coisa! Que palavras se pode dizer? Nada consegue expressar o que sentimos no coração por Ele nos ter escolhido e nos ter em sua mente antes da fundação da terra. Ele sabia o nosso nome e nos escolheu para sermos os que viveriam neste dia em que todos os mistérios de Deus seriam concluídos, confiando que não nos afastaríamos nem um jota dessa palavra. Oh, que grupo privilegiado de crentes nós somos! Isso não é nada mais que a verdade, meu amigo. Somos privilegiados, e tornei a sentir esse privilégio domingo passado. Sim, irmão. Eu já tinha ouvido essa fita, mas não como ouvi desta vez. E quão perfeito foi ouvi-la após a série de Daniel, em perfeita continuidade com o livro de Apocalipse. Ao falar sobre a pirâmide e o fim dos tempos, a mensagem se mostrou tão atual, especialmente com tudo que está acontecendo no momento. Amém. Há tanta coisa que podemos mencionar. Basta olhar para o mundo em que vivemos hoje e os eventos que estão ocorrendo ao nosso redor. Vemos os problemas de saúde do Papa. Vemos aqui nos Estados Unidos como nosso novo presidente está sacudindo as coisas num ritmo tão acelerado. Estão até falando em auditar o ouro que está em Fort Knox. Nunca vi por aqui tanta ênfase na dívida e nas finanças dos Estados Unidos. Falamos sobre as novilhas vermelhas e a atenção do mundo voltada para Israel. O Concílio Mundial de Igrejas estabeleceu como tema de suas reuniões este ano promover a unidade, em comemoração aos 1700 anos de aniversário do Concílio de Niceia, ocorrido no ano 325 d.C. Como se não bastasse, na noite de 28 de fevereiro, houve um alinhamento muito raro de 7 planetas. Sim, eu vi. Foi muito interessante. Dizem que um alinhamento pode incluir 3 a 8 planetas. 5 já é considerado um grande alinhamento. Mas um alinhamento de 7 planetas é muito raro. Exatamente. Ainda mais os 7 se alinhando no aniversário da foto da nuvem, tirada em 1963, que, como todos sabemos, foram aqueles 7 anjos que vieram da eternidade para se encontrarem com o nosso profeta na parte remota do deserto, com o objetivo de enviá-lo de volta ao leste para abrir esses 7 selos, os quais estamos prestes a começar a estudar com a noiva de todo o mundo. Imagine! Há muita coisa, meu amigo. Não sabemos o que isso significa, mas ele disse que tudo tem um significado. Isso mesmo. E é sem dúvida emocionante ver o que o Senhor está fazendo em todas as frentes. Oh, é incrível. E isso é só um resumo, apesar de impressionante de alguns dos destaques. O que é mais importante para nós é que ocupamos uma posição central em todos esses eventos mundiais. Sim. Segundo ele, tudo está tomando forma para que a noiva seja transformada assim que esses anjos chegarem. Amém. É uma realidade. Sairemos daqui em breve. Estamos indo para o lar. Amém. É emocionante. E um dia diremos isso pela última vez. Mas, enquanto esperamos ansiosamente por esse dia, vejamos o que o Senhor está fazendo agora mesmo por sua doce noiva. Nunca houve um tempo tão grandioso na história. Amém. A palavra está chegando às mãos das pessoas mais rápido do que nunca. E Deus proveu uma maneira da noiva se reunir em torno da palavra como nunca antes na história. E foi incrível quando ele nos disse semana passada como devemos nos preparar para esse grande dia. Pode ser o tempo do fim. Pode ser o momento em que os arco-íris se espalhem pelo céu e um pronunciamento dos céus diga: já não há mais tempo. Se assim for, vamos nos preparar, amigos, para nos encontrarmos com o nosso Deus. Há muito alimento disponível agora. Vamos fazer uso dele. Vamos usá-lo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Como poderia ser mais claro?
Preparemo-nos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Muito alimento foi armazenado, vamos usá-lo. Amém. Sabe, é por isso que para nós são as fitas ou nada. Sim, irmão. Pois essa é a maneira que Deus proveu para a preparação de sua noiva. Isso basta para a noiva. Amém. Obrigado, Senhor, por nos revelar como tirar o máximo proveito desse alimento armazenado. No recente episódio de nosso podcast Bom Dia, Amigos, recebemos algumas atualizações sobre a situação na cidade de Goma, na República Democrática do Congo. À medida que os crentes oram, ficamos gratos ao Senhor pelos testemunhos que chegam daquela cidade. A situação continua avançando e hoje temos conosco o irmão Steve Klopp, que supervisiona o trabalho na República Democrática do Congo. Ele está aqui para nos dar uma atualização sobre a situação no local. Bom dia, irmão Steve, e obrigado por estar conosco hoje. Bom dia, irmãos. É ótimo estar aqui hoje. Nos recentes episódios, o irmão nos manteve atualizados sobre a situação dos rebeldes do M23 e de como eles causaram estragos na fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda, avançando em seguida para o interior e tomando a grande cidade de Goma. Como o irmão acompanha de perto a situação, visando o bem-estar dos irmãos naquela cidade, gostaríamos de saber como estão as coisas no momento e como estão nossos irmãos e irmãs. Com certeza. Bom, a situação em Goma ainda é bastante volátil, é uma situação muito tensa e instável. Os rebeldes do M23 ainda controlam a cidade, tornando as coisas muito difíceis para os quase 3 milhões de pessoas que moram ali. Suas vidas estão de cabeça para baixo devido a esses eventos. Infelizmente, mais de 7 mil pessoas perderam a vida nos combates que ainda persistem nas ruas. A maioria não se atreve a sair de casa com medo de levar um tiro, ser capturada ou qualquer outra coisa. A situação está muito tensa e incerta. Dentre os milhões que vivem em Goma, temos mais de 19 mil crentes que frequentam mais de 100 igrejas da mensagem na região. Como podem ver, um número muito grande de crentes está sendo afetado. Nosso coração está com eles em meio a essa situação tão difícil e tensa. Desde que os rebeldes tomaram a cidade e começaram a lutar, até as partes mais comuns da vida mudaram, com o desligamento da eletricidade, da água e da internet, o que levou as pessoas a se sentirem instantaneamente isoladas, sem possibilidade de fazer contato umas com as outras e com o resto do mundo, ao som de tiros e com as balas voando próximo de suas residências. Mal podemos imaginar o que significou para esses irmãos e irmãs serem colocados nesse tipo de situação. Com certeza. Após algum tempo, a eletricidade e o abastecimento de água foram restabelecidos. Mais tarde, a internet também voltou a funcionar. Bom, com toda essa luta e deslocamentos, certamente muita coisa mudou no dia a dia deles. O irmão tem ideia da extensão dessa mudança? Sim, boa pergunta, irmão Steven. Sabe, alguns irmãos no local têm nos mantido informados. Eles mencionaram as necessidades normais da vida, como comida e água, essenciais para se sobreviver. Certo. Isso agora se tornou um desafio para as pessoas. Quando os rebeldes assumiram o controle, o comércio, os bancos e demais estabelecimentos fecharam. Com isso, as pessoas perderam o acesso fácil aos alimentos de que precisam diariamente para sobreviver. Quando alguns desses comércios começaram a reabrir lentamente, todos notaram um enorme aumento no preço dos produtos. Posso imaginar. O custo de quase tudo disparou, chegando a ser 3 vezes maior do que antes. Por exemplo, 1 litro de leite, que em moeda americana custava por volta de $1,20, agora custa mais de 3. Um saco de farinha de milho, que originalmente custava por volta de $17, agora custa mais de 50. Irmão Steve, se não se importa, gostaria de fazer uma observação aqui para ajudar a esclarecer como a situação é realmente devastadora para os crentes em Goma. Tem ideia de quanto é o salário médio deles em dólares? Só para conhecermos o contexto? Sim, ótima pergunta, irmão Will. Nossos relatos mostram que o salário mínimo na República Democrática do Congo é de $57.
Infelizmente, essa regra não é rigorosamente aplicada, havendo muitos que ganham menos do que o salário mínimo legal. Tendo isto em vista, irmão Steve, após o saco de farinha de milho subir de 17 para $50, como o irmão relatou, o salário mensal inteiro de uma pessoa mal dá para comprar um saco de farinha. Isso é catastrófico. Sim, imagine como é difícil para as pessoas sobreviverem nessas circunstâncias. Não consigo nem imaginar como é viver nessas condições, sem contar a violência, o medo e a dificuldade de acesso a produtos básicos. É de partir o coração. E a grande pergunta é: como se encontram nossos irmãos e irmãs neste momento? Boa pergunta, irmão Steven. Faz uns 2 dias nos foi relatado que 3 irmãos perderam a vida durante esse conflito. São as primeiras mortes de crentes de que temos notícias. Além disso, alguns crentes perderam suas casas devido aos bombardeios, ou porque simplesmente foram destruídas durante o conflito. Mas apesar dessas dificuldades, os irmãos e irmãs estão expressando sua gratidão pelas orações da noiva de Cristo em todo o mundo. E dizem que podem sentir as orações dos santos subindo em favor deles, o que os encoraja e ajuda a não viverem com medo. Eles sabem que o Senhor está no controle e que os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E são muito gratos pelas orações dos irmãos e irmãs. Sem dúvida, continuaremos a manter todos os crentes de lá em oração. Irmão Steve, considerando que Goma é uma grande cidade com 2 ou 3 milhões de habitantes, como o irmão disse, dispondo de infraestrutura tecnológica para a internet, poderia nos informar se houve distribuição de tablets lá? Qual é a posição atual? Não distribuímos tablets Ágapo na região de Goma. Como essa região tem tecnologia e acesso à mensagem, optamos por distribuir os cartões SD. Até o momento, distribuímos milhares e milhares para os crentes dessa região, o que lhes permite apertar o play e ouvir o irmão Brana tanto quanto se tivessem um tablet Ágapo. Somos gratos por eles terem essa possibilidade. E agora, com todos confinados em suas casas, a maioria das igrejas não está aberta. As pessoas não querem se reunir em grandes grupos neste momento de instabilidade. Deste modo, eles têm aquilo de que precisam ali mesmo. Louvado seja o Senhor. Eles podem apertar o play ali mesmo em suas casas e continuar a se banquetear com esse alimento. É uma ótima notícia ouvirmos que eles têm como ouvir a mensagem, especialmente nessas condições, quando mais precisam dela. Louvado seja o Senhor por lhes prover isso. E antes de deixá-lo ir, irmão Steve, há algum testemunho, relato ou algo que queira mencionar? Sei que o irmão conversa muito com os crentes de lá e talvez possa compartilhar algo que o Senhor tenha feito pelos seus filhos em meio a essa situação. Sim, acho que todos gostaríamos de ouvir isso. Recebemos um testemunho do irmão Vincent, que é militar na República Democrática do Congo. Ele compartilhou conosco como a mão protetora do Senhor o protegeu. Ele mencionou que tem um telefone celular com a foto da coluna de fogo. Ele o leva a todo lugar que vai e faz questão que a coluna de fogo esteja ali com ele em seu telefone. Ele e outros 10 soldados estavam a caminho de certo lugar, quando foram subitamente emboscados pelos rebeldes do M23. 4 dos soldados que estavam com o irmão Vincent foram mortos pelos rebeldes. Uau! No entanto, ele disse que ficou em oração o tempo todo durante a emboscada, tendo consigo aquele telefone com a foto da coluna de fogo e pedindo ao Senhor que sua mão protetora estivesse sobre ele. E como era de se esperar, ele não foi atingido nem ferido de forma alguma, saindo completamente ileso. Ele só queria louvar e agradecer ao Senhor por sua mão protetora estar sobre ele. A situação poderia ter terminado de forma bem diferente. Deus é tão bom, e somos muito gratos por sua misericórdia e graça na vida de todos nós. Amém. Obrigado por compartilhar isso, irmão Steve. Somos muito gratos ao Senhor por ter mantido nosso irmão em segurança, sabendo que ele facilmente poderia ter sido um daqueles 4. O Senhor ainda não havia terminado com sua vida aqui na terra e o protegeu. Bem, obrigado, irmão Steve, por estar aqui conosco hoje e nos informar sobre a situação em Goma. Sem dúvida, continuaremos a manter todos os crentes de lá em oração, enquanto aguardamos mais testemunhos e informações. Deus o abençoe, irmão Steve. Amém. Deus o abençoe.
Segurem-se bem para ouvir este relato, que nos leva numa viagem até Cribe, Camarões, em companhia do irmão Camte e do irmão Adolf. Embora a localização tropical às margens do Golfo da Guiné faça de Cribe um dos locais de férias preferidos do país, a viagem até lá está longe de ser confortável. O curto trajeto de 190 quilômetros ao longo da costa, partindo do escritório de Douala ao norte, se transforma em uma viagem exaustiva de 6 horas, em que os irmãos sofrem com milhares de buracos nas estradas mal conservadas. A foz do vibrante rio Quinequé, onde ele deságua no Golfo da Guiné, se constitui no ponto central da cidade de Cribe. A equipe de distribuição do tablet Agapo não estava focada nas estradas em más condições nem nas praias tropicais, mas na missão de entregar os tablets às famílias necessitadas da palavra de Deus. Enquanto esses irmãos viajavam pelas estradas ruins de Douala, muitos crentes também faziam uma jornada de várias horas a pé até Cribi, determinados a receberem os tablets Agapo. O pastor local ficou tão empolgado com essa distribuição que cancelou um culto no meio da semana e recebeu de braços abertos os irmãos da Gravações, a Voz de Deus e os crentes da região. Na distribuição, 272 tablets foram colocados com grande júbilo nas mãos dos filhos de Deus necessitados. O retorno deles para seus lares foi bem mais rápido, a exemplo do que aconteceu com os 2 apóstolos que retornaram a Jerusalém para contar sua experiência aos demais, após seu encontro com Jesus no caminho de Emaús. A diferença foi que eles não receberam apenas um sermão de algumas horas de Jesus, mas centenas deles por meio da voz de Deus gravada para este dia. Amém? Que bela maneira de dizer isso. Esses crentes voltaram para seus lares com a mesma alegria dos que voltaram de Emaús, com a palavra de Deus no coração e nas mãos. Amém. Nos últimos 2 meses estudamos e aprendemos muito com as mensagens que ouvimos. As eras da igreja, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse e as 70 semanas de Daniel foram simplesmente incríveis. É uma grande bênção poder mergulhar nessas mensagens extraordinárias. E como sabem, as ferramentas que a Creations oferece têm sido de grande ajuda nesses estudos. Recebemos comentários incríveis, especialmente sobre as cadernetas do diário da série As 70 Semanas de Daniel. Aqui estão alguns. O primeiro diz: ficamos entusiasmados em poder estudar a série de Daniel, pois havia muitas coisas que nunca tínhamos entendido. Obrigado pela caderneta e pela planilha. Deus os abençoe. E o seguinte: Deus os abençoe, amados irmãos. Estamos gostando muito dessas mensagens e do maravilhoso material de estudo que estão nos enviando. Que Deus recompense o irmão José e cada um de vocês por seu trabalho árduo em prol da noiva de Cristo em todo o mundo. Sua breve vinda alegra nosso coração. Deus os abençoe ricamente. O próximo diz: somos gratos pela dedicação e inspiração de vocês em criar esses maravilhosos recursos para nossos jovens e para nós, adultos. Também gosto muito deles. São um auxílio maravilhoso e uma grande bênção. Obrigado por tudo o que fazem. E a última diz: obrigado por essas incríveis cadernetas. Estamos gostando muito das diversas opções disponíveis para acompanhar as fitas. As cadernetas são muito boas, especialmente para um estudo aprofundado. Amo todos vocês. Deus os abençoe. Deus os abençoe também. Concordamos plenamente com todos os que enviaram seus comentários. As irmãs da equipe da Creations nos contaram que receberam muitos comentários de pessoas que não tinham o costume de preencher os diários, mas que usaram as cadernetas para fazerem anotações e estudarem a série de Daniel. Sem dúvida tem sido uma bênção para muitos irmãos e irmãs de todas as idades. E mais uma boa notícia. Após os surpreendentes comentários sobre as cadernetas, o irmão José decidiu que continuaremos a oferecê-las para nosso próximo estudo. Os 7 selos. Estamos muito animados para ver o que o Senhor tem reservado para nós. E por fim, temos mais um testemunho encorajador que gostaríamos de compartilhar com vocês.
Diz o seguinte: estou lhes enviando este testemunho para compartilhar a respeito da graça de Deus. Ele fez algo muito especial por minha filha, que está nos Estados Unidos. Ela foi hospitalizada com fortes dores, que foram diagnosticadas como cálculos biliares. Os médicos marcaram a cirurgia para uma segunda-feira. Entretanto, pouco antes da hora agendada, houve uma emergência com vítimas de um acidente, e a cirurgia foi adiada para o dia seguinte. Graças a Deus, tudo correu bem. Um dia após a cirurgia e dela se alimentar, novos exames indicaram que algumas pedras haviam se deslocado, bloqueando um duto e impedindo a passagem de líquido para o intestino, o que mais uma vez foi motivo de preocupação. Os médicos decidiram sedá-la e realizar um procedimento para examinar ou remover os cálculos. Ela ficou sob anestesia por cerca de 1h20. Mais tarde, planejavam sedá-la novamente e repetir o procedimento. Entretanto, conhecendo o poder da palavra de Deus, ela orou, colocou tudo nas mãos do Senhor e apertou o play para ouvir um sermão. Minha filha disse: "Papai, o irmão Branham estava falando sobre uma irmã que tinha feito uma cirurgia não muito bem sucedida. Mas ele disse que Deus já a tinha libertado. E quando ele disse, Deus a libertou, minha filha disse, essa sou eu. Isso é para mim." Imediatamente ela reivindicou isso para si, crendo que era para ela. E eu lhe disse: "Minha filha, isso não é nada mais do que Deus. Vamos confiar no Senhor. Se for da sua vontade, Ele pode eliminar o bloqueio sem a intervenção dos médicos." Ele termina dizendo: "Hoje, graças a Deus, recebi a maravilhosa notícia de que ela está recebendo alta. O exame final confirmou que não havia mais cálculos. Isso é puramente a graça de Deus estendida à minha filha. Mais uma vez, o Deus das maravilhas se manifestou por meio desta mensagem. Quis compartilhar nossa alegria com os irmãos e testemunhar do que Deus está fazendo por meio dessas fitas e dos tablets. É Deus em ação, libertando a noiva e chamando a sair sua semente predestinada. Deus os abençoe e os guarde." Amém, meu irmão. Estamos nos regozijando com o irmão e sua filha. Sim, estamos. Simplesmente amo isso. Deus em ação por meio das fitas. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado por enviar esse testemunho e que Deus o abençoe. Bom, com isso encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações ao longo da semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Lembrem-se de que estamos no início de março e com o novo mês chegam novos questionários da Young Foundation sobre a mensagem. Portanto, fiquem atentos. Não se esqueçam de que o horário de verão começa amanhã. Isso fará com que o horário avance 1 hora na maior parte dos Estados Unidos. Confira seu fuso horário local para verificar o horário de início da fita amanhã em sua região. Muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Faltam poucas horas para que todos nos juntemos e comecemos a estudar os 7 selos. Será um grande momento. Até lá, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom.